Olá, você tem dor na coluna, você já foi diagnosticado com hérnia de disco, tem aquela dor no quadril que vai ali para a perna, vai para a lateral da perna, a famosa dor ciática. Então eu imagino que isso já está afetando aí em você o teu sono, isso já compromete o teu humor, o teu relacionamento com as pessoas, enfim, vira um caos. Mas tenha calma, eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, que nós vamos revelar muita coisa importante aqui com relação a essas dores, com relação ao tratamento. Eu imagino também o quanto de medicamento que você já tomou e está tomando, e que isso é péssimo para a sua saúde. E os exames, a quantidade de exames que os pacientes são submetidos a fazer esses exames que muitas vezes não leva a nada. Pelo contrário, entrar naquela sala, ficar sozinho naquela sala de exame, subir naquela mesa, aquela zoada, os pacientes entram em pânico. Aliás, pânico e medo começa exatamente aí. E quem está falando não sou eu, são estudos científicos de alta relevância, que os pacientes têm medo, os pacientes têm pânico quando recebem aquele laudo, com nomes horríveis. E os pacientes mandam, agora é comum, eles mandam para nós por mensagem, mandam só o laudo. O que importa para o paciente, a partir do momento que ele faz essa ressonância ou a tomografia, o que importa para ele é o que está escrito ali. Repito, isso é pesquisa científica, isso faz parte, aquele laudo faz parte do envelhecimento do ser humano. A mesma coisa com o diagnóstico, quando ele recebe o diagnóstico que tem hérnia de disco, protusão de disco, espondilolistese, os pacientes ficam em pânico. Então, os estudos revelam que depois que os pacientes têm essa notícia, que tem uma doença que não é doença, como eu estou falando, faz parte do envelhecimento do ser humano, e aí eles entram em pânico e ficam com medo e se travam e não fazem mais flexão, não dobram mais a coluna para frente ou extensão. Os pacientes se privam de brincar com uma criança, com o filho, ficam todos ali como se fosse gessado, e isso é péssimo para toda a estrutura da coluna e do corpo, isso é contraindicado. E nada é pior quando ele recebe a notícia de que o caso dele é cirúrgico. E é aí onde eu queria conversar com vocês e falar algo que nunca nós falamos aqui, é sobre esse excesso de indicações cirúrgicas. E isso acontece não só no Brasil, acontece no mundo inteiro. São pesquisas médicas, pesquisas de hospitais aqui no Brasil, hospitais respeitados, que mostraram o quanto é excessivo o número de indicações cirúrgicas. O que fazem com os pacientes com dores nas costas é algo absurdo. Mas é bom deixar bem claro que nós temos parceiros, cirurgiões, especialistas em coluna, nós temos sócios. Então, são pessoas profissionais responsáveis que nós indicamos os nossos pacientes quando eles precisam realmente de cirurgia. É preciso que se diga também que existe evidência científica para as cirurgias de coluna, mas o que nós estamos aqui protestando é pelo abuso, o excesso de indicações. E mais importante ainda, todos os estudos de grande relevância também apontam que é importante que o médico indique de pelo menos de 3 a 6 meses de tratamento de fisioterapia. Por quê? Porque estudos também de alta relevância mostram
que os resultados com o tratamento conservador, ou seja, tratamento sem cirurgia, ele é muito mais benéfico para o paciente, para a sociedade, para a família, ele é menos oneroso para os seguros de saúde, para os governos. Então, essa é a vantagem, isso é o que eu quero chamar a atenção de todos. E eu queria que vocês me dessem aqui a oportunidade de mostrar como se faz essa triagem, como se faz uma boa avaliação e como se escolhe aqui o melhor tratamento, a melhor sequência. Eu estou falando aqui em nome da ciência, em nome de um programa, de um protocolo, de diretrizes de alta relevância de como os fisioterapeutas devem tratar uma coluna vertebral com disfunção, tipo tem hérnia de disco, tem bloqueio, tem dor irradiada, tem uma espondilolistese, enfim, todos esses nomes feios que vocês veem aí nos laudos. É isso que eu queria mostrar para professor de educação física, para médicos, para vocês que são pacientes, para você que tem uma amiga, um amigo que tem dor na coluna. Que programa é esse? Que sequência é essa? Então, se você tem dor na coluna, se você tem um problema sério, ponha na sua cabeça, a primeira conduta tem que ser fisioterapia. Então é comum também a gente ouvir dizer, o médico falar, eu indiquei para fisioterapia, mas não deu resultado. Mas indicou para uma fisioterapia que notoriamente ela não trará resultado para o paciente. Porque um choquinho, um repouso é um absurdo. Isso é um absurdo que fazem com a população. E o que a gente quer chamar aqui a atenção é deixar esse esclarecimento para vocês do que é uma conduta correta, do que seria no mínimo esses 3 meses de tratamento, no mínimo, para que aí se possa pensar em uma cirurgia, mesmo que ela seja a chamada minimamente invasiva, que aí ficam falando, não é só uma agulhinha quando vê o paciente está dentro de um centro cirúrgico. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um passo a passo de como é feito essa avaliação. Inicialmente, existe um problema hoje muito sério no mundo inteiro. As pessoas que têm dores na coluna, como eu falei aqui, isso começa a comprometer a cabeça, o desempenho da grande maioria. E isso interfere nos relacionamentos. E isso mexe com o seu interior, com a sua alegria, com o seu desempenho. São pessoas que perdem a crença em tratamento, perdem a crença de que pode melhorar, perdem a crença de que o exercício físico ou o movimento, eles acham que isso é o que vai prejudicar a coluna vertebral. Então nós temos um questionário, quando você entra no ITC vertebral para fazer uma avaliação, você passa por um questionário e esse questionário é rápido, de 9 perguntas. Então você vai marcando ali sobre o teu comportamento. E o nosso robô é um robô que foi construído especificamente para o ITC vertebral, com cientistas americanos, brasileiros e todo o nosso time do ITC vertebral. Nós construímos uma sequência de perguntas e a forma da resposta, a proporção que você vai respondendo essa anamnese, é a conversa inicial que nós temos com o paciente, tipo, como é a sua dor, quando foi que iniciou, qual é o tempo de dor, e aí você vai respondendo e a gente vai marcando. Todas essas perguntas, elas foram extraídas de pesquisas científicas de alta relevância e não colocamos nada nessa avaliação, nada das perguntas dessa consulta, ela é do eu acho, ela é da minha experiência ou da nossa experiência. Tudo com comprovação científica. Então, o paciente que vem ao ITC
ele tem dois aliados. Ele tem um especialista ético que ele vai indicar para você o tratamento que é correto, com o tempo correto. E ele tem um robô, um algoritmo que junto os dois somam e aí partem para um tratamento que seja assertivo, que seja correto, que seja permanente e deixe o paciente bem permanente. Que é isso que eu quero mostrar para vocês, que não existe um tratamento que venha a resolver todos os problemas, que é outra questão que os pacientes passam, porque não conhecem. Por isso que eu chamo para que um professor de educação física, um médico, um enfermeiro, fisioterapeutas, estudantes assistam esse vídeo e tire suas conclusões e perceba, eu vou colocar artigos, se vocês me questionarem que artigo científico, que quais as diretrizes, nós tiramos essa sequência de avaliação para chegar ao tratamento assertivo. Nós não construímos aqui ou divulgamos uma só técnica ou uma única técnica que vai resolver todos os problemas. Quem define qual é a técnica que nós vamos usar com os nossos pacientes são os sinais, os sintomas, o tempo que ele tem da dor, as características da dor. E isso é o que vai nos levar a fazer, como eu vou mostrar aqui, a manipulação. Tem pacientes que precisam de osteopatia, tem pacientes que precisam da quiropraxia, dos famosos ajustes. Sim, tem alguns pacientes que fazendo esse trabalho vai melhorar, mas é a minoria. São pacientes que têm dores recentes, dores localizadas, dor aguda, a chamada dor aguda, são dores mais simples. Mas tem os pacientes que têm dores crônicas, são pacientes graves, são pacientes que têm dor irradiada, e esses pacientes, eles precisam de uma outra técnica. Às vezes combina com a mobilização, mas na maioria das vezes não. Aí você vai combinar com técnica de preferência de movimento, que a gente chama aqui de Mackenzie, que não adianta eu estar falando os nomes científicos para vocês, que a gente está falando de uma fórmula simples para que todos entendam. Existem pacientes que têm dor até a parte lá embaixo do pé, com queimação, com dormência, e que a mesa de tração, ela cai muito bem para quem tem dor na coluna cervical, dor irradiada para o braço. A mesa de tração, ela é muito boa. Existem os pacientes que têm dor irradiada e que eles precisam fazer o exercício. São pacientes que têm instabilidade, fraqueza muscular. Então a prioridade vai ser desde o início, é o exercício. O exercício passa a ser mais importante do que qualquer manipulação, do que qualquer mesa de tração. Não resta dúvida que o exercício físico é o que mais se prioriza. Até porque as pesquisas elas apontam que o grande problema, a grande maioria dos problemas de dores na coluna, elas são oriundos de fraqueza, de instabilidade muscular. Então, muitas vezes, a prioridade é o exercício primário. Então, fica bem claro aqui de tudo que a gente falou e vem falando, que são caminhos diferentes, são tomadas de decisões diferentes e que isso, a sociedade e os pacientes, eles têm que ter consciência de que fisioterapia não é uma única técnica, é um conjunto de técnicas que são definidas a partir de uma boa consulta, de uma boa avaliação, de um bom exame físico e, lógico, acompanhado sempre de tecnologia que possa nos ajudar. E isso nós temos, o ITC tem hoje esse robô que é uma grande novidade para todos nós, é muito importante para a saúde dos nossos pacientes. Muitas vezes os pacientes, nós nem damos continuidade a nenhum tratamento, porque são pessoas que têm dores em excesso, têm perda de força, incontinência urinária, sangramento, têm febre, e isso não compete à fisioterapia.
até esses sinais, o nosso robô do ITC vertebral, ele detecta. Ele não permite que o fisioterapeuta continue o tratamento, porque esse paciente tem um problema sério e ele precisa ir para um médico especialista. Então, é essa a separação que eu queria deixar aqui claro para todos vocês. A importância do tratamento conservador, não cirúrgico, o alerta para o excesso de cirurgia e desmembrar. Fisioterapia não é igual para todos. Existe uma fisioterapia específica para cada sintoma, para cada característica, para cada pessoa, para cada comportamento. É alto, ele é baixo, ele é forte, ele é atleta, ele é não atleta, é criança, é um idoso. Nós não podemos usar uma só técnica para todas essas pessoas, para todas as dores. Aqui fica o alerta. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo. Se vocês têm dúvida, coloquem aqui, manda tuas perguntas. Então eu agradeço muito, eu espero que tenha esclarecido bem todo esse processo, essa carreira, essa peregrinação que os pacientes de coluna, eles passam, né, durante esse período de dor. E eu gostaria aqui muito que dessa forma tá contribuindo para quem tem esse sofrimento e que a gente possa de forma mais incisiva ajudá-los. Me comprometo sim, eu garanto a vocês que todos os profissionais do ITC vertebral têm especialidade e usam esse robô no seu consultório para poder lhe ajudar e ser bem assertivo e ter uma resposta mais rápida com o seu tratamento ou com o programa de tratamento, ok? Ficou a dica.